Amaral, do PDT de São Paulo, viraram um dos assuntos mais comentados do Twitter. Como é possível gerir uma pasta tão complexa, tão grande, tão importante como é o MEC, sem conhecer os dados? Eu não conheço um bom gestor que não saiba o mínimo do que está fazendo, que não saiba nada sobre gestão. E eu me perguntava também se o senhor estudou para essa reunião, se o senhor entendeu a relevância do que está acontecendo aqui. Apesar de fortes críticas por parte de deputados da esquerda, a audiência não foi apenas com troca de farpas. Parlamentares afinados com o governo fizeram discursos em defesa de Vélez, como foi o caso de Carla Zambelli, do PSL de São Paulo. Quando a gente fala em educação, não é só educação escolar, é educação que vem de berço, é educação de tratar certo, né? Educação de tratar bem, de forma cordial, de forma educada, e acho que faltaram com a educação com o senhor, e eu peço desculpas por isso. Mas num país, né, onde nós tivemos um presidente que se orgulhava de ser analfabeto, não gostar de ler, isso é natural. Na noite desta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro foi às redes sociais para dizer que o ministro não foi exonerado. No Twitter, mais tarde, Vélez escreveu que tem compromisso com os brasileiros e seus representantes. Professor Vila. Rapidamente, a deputada Tabata, aqui de São Paulo, excelente deputada, tem uma bela história de vida, né? Foi clara, ele nem se preparou para a reunião com a comissão, ele não tinha os dados, tudo que era perguntado ele não sabia responder. Ele não tem os dados na ponta da língua, sabe? Se ele fosse um funcionário de uma empresa, seria demitido imediatamente, porque ele não tem os dados. Ele foi chamado e não sabia o que falar, ele não tinha dados. Então foi um verdadeiro desastre. Você imagina um ministro que diz que o seu ministério é um abacaxi? Seria a mesma coisa, você que tem uma empresa, por exemplo, um gerente da sua empresa, um diretor, é chamado publicamente para falar onde eu trabalho é um abacaxi. Demite na hora, né? Então, abacaxi, ser ministro da educação é uma honra, colombiano, é que você não é brasileiro, né? É uma honra. Já teve 15 mudanças no seu ministério, o presidente já disse da República que está insatisfeito e vai voltar de Israel, deve tirá-lo, mas demorou, né? Mas tudo bem, vai tirar, parabéns. O senhor chama esse senhor dos Estados Unidos, eu não vou ler aqui, porque é só palavrões. É um senhor, um marginal que vive na Virgínia, nos Estados Unidos, que esse marginal xinga o general Mourão todo dia, xinga os militares, me xinga todo dia também. Eu não vou dizer completo o que ele disse sobre Rodrigo Maia. A postagem está aqui. Eu não vou ler porque é palavrão, mas palavrão baixo, de gente marginal. Ele fala um nhonho, ele se refere a Rodrigo Maia. Eu quero articular C ponto, não vou falar, com P ponto. A P ponto dele e o C nosso. O ministro da educação desse país chama de professor. Professor que parou na primeira série do ginásio. Professor precisa ter formação, estudo, precisa ter licenciatura. Que professor? Professor de quem? Se não tem, parou na primeira série do ginásio. Se formou aonde? Então você tem um ministro da educação que chama professor um marginal que escreve isso. Eu não posso falar aqui, porque é uma linguagem de baixa, né? E esses são milhares de xingamentos, né? E ele tem fixação, ele deve ser um enrustido, tem uma fixação aí com um certo órgão que eu não vou nem falar aqui. Então a questão que se coloca, como é que é possível ter um ministro desse e nós falamos todo santo dia? Como é possível? Como é possível ter um ministro, Ernesto Araújo, que está destruindo o comércio brasileiro, destruindo as relações diplomáticas, construídas há décadas pelo Itamaraty? Eu citei Jaquias Hereda Silveira, Saraiva Guerreiro, das presidências Gás e Figueiredo, por exemplo. Citei Afonso Arinos, lembrando o governo Jânio Quadros. Puxa vida, esse no caso das relações exteriores. Você acha que nós não temos grandes pedagogos no Brasil para estarem no México? Eu não falei da fundação do Instituto Ayrton Senna, do Moser Ramos, que é um cara ultra capaz, né? Por quê? Nós temos dezenas. Por que esse cara? Por que foi colocado por um marginal que usa essas palavras que eu nem posso dizer aqui, né? Que xinga uma pessoa baixa. Quer dizer, tá na hora de dizer que isso aqui é o Brasil, 8ª economia do mundo, um país de trabalhadores, de pessoas que levantam cedo, dormem tarde, que querem melhorar de vida, querem prosperar, querem estudar. Chega de tanta idiotia, ninguém aguenta mais.